Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 dos Templários de Portugal e o Abade Correia da Serra. Para tanto, nós estamos utilizando um texto publicado de uma publicação nossa dos Cadernos da Tradição, de 2013, intitulado Templo e Ordem Templária de Portugal. Bem, o texto que nós estamos utilizando dentro desta publicação é exatamente um texto do Abade Correia da Serra, intitulado Os Verdadeiros Sucessores dos Templários e o seu Estado em 1805. Né? Então, eu vou terminar de ler as considerações que o Abade fez, para depois falar uma curiosidade sobre a própria atuação do Abade naquela altura, no século XIX. Conforme eu falei na aula passada, na parte 1, o Abade Correia da Serra era maçom, né? Era ministro de Dom João VI, e, apesar de maçom, ele não apoiou os movimentos independentistas do Brasil. E tratou, e mais do que isso, quando foi procurado pelos maçons brasileiros para que ele apoiasse o golpe, o Abade recusou-se e deixou escrito que aquelas pessoas não eram pessoas sérias. Então veja, nós temos, portanto, uma situação extremamente curiosa, né? E a gente vai ver aqui nessa segunda parte. Bom, deixa eu terminar de colocar, o Abade fez uma lista das 9 condições para que houvesse admissão dos templários em Portugal. Os reis colocaram condições, né? Eu vou repetir. Primeiro, que o seu primeiro objeto seria de combater com os sarracenos das fronteiras de Portugal. Segundo, que não podiam mandar coisa alguma ao grão-mestre da Palestina sem permissão expressa do rei. Terceiro, que não poderiam alienar nenhuma das suas possessões ou benefícios militares, mas que, se o rei houvesse por bem concedê-las a outros cavalheiros, que lhe fizessem maiores serviços, o que poderia fazer. Quarto, que acompanharia o rei à guerra à sua custa. Quinto, que o mestre nacional do templo não poderia ser escolhido senão com o beneplácito do rei, que este mestre não poderia sair do reino para ir à Palestina ou a outra parte sem licença do rei, e que, dado este caso, o lugar-tenente que preenchesse as suas funções seria da escolha do soberano. Sexto, que não poderiam formar capítulo senão em lugar designado pelo rei e na presença de um comissário secular que lhe devia mandar. Sétimo, que porventura viesse eleito da Palestina algum mestre para Portugal, não poderia exercer o cargo sem confirmação real. Oitavo, que os mestres eleitos prestariam homenagem por quanto possuíam não só ao rei, mas também ao príncipe real, jurando reconhecê-lo por soberano pela morte de seu pai. 9. Que os mestres nacionais do templo só admitiam na ordem portugueses. Então vejam que estas condições, conforme eu falei na aula passada, elas transformam, digamos, a ordem, né? Num sentido operacional e num sentido de atividade e num sentido de composição, por exemplo. A gente pode claramente, portanto, dizer que os templários
em Portugal ou de Portugal são portugueses. Né? Só eram admitidos templários dentro da nobreza portuguesa. Repito mais uma vez, quando nós falamos em ordem do templo, é preciso separar 3 ordens do templo distintas, sob a minha perspectiva. Uma é a ordem do templo geral, fundada em Jerusalém, com atuação na Europa. Outra é a ordem do templo, com atuação no que hoje a gente chama de Espanha. Porque Espanha não existia naquela época, né? Era o reino de Leão, de Navarra, de Castela e de Aragão, e tinha toda a parte sul do que hoje é Espanha, que estava sob domínio árabe. E nós temos os templários portugueses, os templários de Portugal. Então, são 3 situações completamente distintas, e os reis portugueses, desde o início da nacionalidade portuguesa, dão um jeito, portanto, legalmente falando, de exercer um certo controle sobre a ordem. Isso é algo realmente sui generis, dado que uma das características centrais dos templários, do surgimento da ordem, e que gerou uma ciumeira e um levante interno contra eles, foi exatamente a razão de que eles não obedeciam a nenhuma autoridade. Eles eram completamente independentes. A única autoridade a quem eles se submetiam com a absoluta independência era a autoridade papal. Nenhum monarca mandava nos templários, né? E eles tinham um tipo de autonomia, como ordem monástica e militar, completamente diferente das outras ordens, o que gerou muitos problemas, porque eles não estavam vinculados e nem submetidos a nenhum tipo de jurisdição eclesiástica. Repito, exceto a do Papa, que tinha autoridade sobre eles. Então, esse feito, isso é mais um dos feitos que os reis portugueses conseguem, né, com relação à forma de atuação dos templários. Então, há efetivamente a presença da ordem em solo português, ela é no seu todo diferenciada. Né? Não estou com isso, de modo algum, querendo dizer que a ordem não tinha problemas. Né? Estou dizendo que a ordem atuou junto à coroa portuguesa. Enquanto a ordem havia sido criada, atuou junto à coroa portuguesa para fazer cumprir os desígnios ou desígnio, a missão que Portugal impôs a si mesma, a si mesmo enquanto país. E isso, na verdade, já é algo diferente, dado que a missão da Ordem do Templo era a reconquista de Jerusalém. Né? Ou era, como queiram, aquela figuração da proteção dos peregrinos. Evidentemente que a ordem mantém em solo português essa ideia de reconquista. É claro que ela mantém. Mas essa reconquista será para Portugal, né? Para a coroa portuguesa, e não para a igreja. Então, é completamente diferente. Né? E o que é espantoso é o seguinte: a maior parte dos estudos que existem quando se fala dos templários em solo europeu, eles praticamente ignoram solenemente esta diferenciação absurda que aconteceu
na Península Ibérica, com especial destaque para Portugal. É como se a atuação da ordem ali não tivesse existido. E, na verdade, aquilo foi completamente diferente. Né? Bem, vou terminar aqui a leitura do texto do Abade. Né? Então, em 1319, expediu-se uma bula em 1319, a bula Ed Quibus, de 14 de março, no fim desta espaçosa negociação, para que os bens dos templários em Portugal servissem de dote a uma ordem militar. Isso aqui é quando a ordem é extinta, né? Nós vimos que Dom Dinis e Dom Jaime, os reis de Castela e de Aragão, né, contrariam a ordem de Clemente V, que é de suspensão da ordem. Bárbara Frale, na obra dela sobre os templários, eu comprei essa obra recentemente quando eu estive em Portugal. A maior parte, o Brasil é uma tragédia em termos de publicação, né? Realmente é uma coisa impressionante. A gente não acha nada de valor no que diz respeito a essa temática aqui no Brasil. Ela não existe, simplesmente. Os livros, se a gente tiver que ter, é quem tem a possibilidade e o acesso de comprar na Europa, né? E, sobretudo, se nós quisermos saber da história dos templários em Portugal, a gente tem que ir a Portugal. Você não vai encontrar aquilo na França, você não vai encontrar aquilo na Espanha, enfim. É uma situação realmente curiosa, né? Bom, então, quando a Bárbara Frale, ela coloca que o Clemente V não queria efetivamente fazer a suspensão da ordem, mas houve uma estratégia que foi traçada por Filipe, porque Filipe tinha uma intenção de criar uma igreja francesa. Repito, algo que foi feito depois pela igreja, pela monarquia inglesa. Não é? Então havia uma intenção por trás das ações de Filipe. E, evidentemente, ele queria um aparato todo para ele. Então, a ação de Filipe o Belo, ela vai além de uma simples perseguição à ordem, né? Ela pretende criar uma nova Roma, uma nova igreja. E esse é um ponto fundamental em toda essa temática. Eu já falei por diversas vezes que o próprio rei de Portugal, isto não fica muito explícito, né? Os próprios reis de Portugal caminhavam também neste sentido, de uma cisão com Roma, né? E da criação de uma igreja portuguesa. Portugal não consegue. E em solo europeu, somente os ingleses conseguiram. Mas perceba aqui, o protestantismo tem um grande campo e surge com muita força na Alemanha, que também tinha questionamentos tremendos ao papado. Então há um contexto mais amplo que a gente tem que analisar, né? Bom, então Dom Dinis e Dom Jaime, eles contrariam esta decisão do Papa, né? E evidentemente vão contra a própria França, e sobretudo Dom Dinis, ele arruma uma forma de negociar os bens dos templários. Ele passa aqueles bens para o domínio da coroa, dá um tempo, alguns anos, e depois ele obtém do Papa autorização para criar uma outra ordem militar e monástica, né? Então, é o seguinte: primeiro, essa ordem
chamar-se-ia dos Cavaleiros de Cristo. Era o nome religioso dos templários que se lhe dava nos estatutos e que tomavam nos seus atos indiferentemente como o outro. Então veja que ele dá o mesmo nome, né? Dando a ideia de que há uma diferença. Os templários eram designados por milícia dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, né? Eles eram conhecidos também como pobres cavaleiros de Cristo e da Santíssima Trindade. Então, quando Dom Diniz cria a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, ele está dando o mesmo nome, não se chama Ordem do Templo, né? Segundo, que estes cavaleiros seguiriam os estatutos da Ordem de Cister. Eram os estatutos que os templários seguiam. Isso é uma questão controversa, tá? Porque há autores que discordam da grande influência que Bernard de Claraval terá sobre os estatutos da ordem, né? Então você tem a regra templária. Agora, embora esses autores tenham razão naquilo que eles colocam, eles não podem tirar que a grande atuação de Bernard de Claraval, de modo algum, e nem de Hugues de Payns, no início da formação da ordem, né? E de todo o processo arregimentado por Bernard, porque Bernard saiu numa campanha pela Europa inteira. Então, ele foi um agente muito poderoso no sentido da consolidação daquele projeto. Mas isso aqui é um tema para uma outra aula, tá claro? Porque, de fato, é uma questão que alguns autores levantam a controvérsia. Bem, terceiro ponto, que o abade de Alcobaça seria o visitador e corregedor espiritual da ordem. O abade de Alcobaça era o visitador e o corregedor espiritual dos templários. Continuaria, portanto, o mesmo abade. Alcobaça é um moceiro de Cister, tá? Quarto, que o seu vestuário seria um manto branco com a cruz vermelha. Portanto, era exatamente o vestuário e a cruz dos templários. É verdade que o Papa exigiu que pusessem uma pequena cruz branca no meio da cruz do templo. Mas este acrescentamento, de pouca consideração, demonstra o empenho do rei em restaurar a antiga ordem. Porque, de outro modo, em vez da mesma cruz do templo, teriam podido tomar de uma qualquer outra cor e forma. Nos tempos heráldicos, em que estes sinais eram um símbolo, a pequena cruz branca no meio da dos templários queria dizer, porventura, que havia sido purificada a antiga ordem. Denotam estas circunstâncias o apego do rei à sua conservação e a repugnância do Papa em aceder a estas exigências. Era mister formar a ordem e, para este fim, escolher um cavalheiro de Avis que havia por nome Gil Martins. Ordem de Avis é uma outra ordem, que foi declarado mestre. Estes cavalheiros seguiam a religião de Cister, como os templários. Eram, em linguagem religiosa, seus irmãos germanos. Obrou-se nesta ocasião, o que era de costume nestes séculos, mandar vir um religioso de outra casa e do mesmo instituto, para que o fizesse executar no convento que se queria restabelecer com esplendor. Não se pode duvidar de que era este o pensamento das suas tentativas, quando se sabe pelos registros da ordem que se conservavam nos arquivos de Tomar, sua capital, que os primeiros cavaleiros recebidos na ordem pertenciam aos antigos templários. E o que mais admira é que os cavaleiros que se consideraram livres e não se apresentaram para ser aceites foram a isso obrigados por meio de censuras eclesiásticas. Vocês devem se lembrar que na aula passada o próprio Abade coloca que quando a suspensão da ordem, os templários desapareceram de Portugal.
né? Dom Diniz deu uma ordem, eles desaparecem todos, somem. Deixa tudo, os conventos, os mosteiros, deixa tudo. E some, como é que você some com tantos monges? Para onde essa gente foi? Não é? O rei declara vacância naquilo ali, toma posse de todo o patrimônio, transfere para a coroa. Aí espera, tempos depois, alguns anos se passam, ele cria outra ordem. Tá claro? Então é isso aqui que o Abade está colocando. Quer dizer, quando a outra ordem, a ordem de Cristo, é criada, os antigos templários, alguns não retornaram. Né? E eles são obrigados. O decreto pelo qual o rei aceitou a bula revela a verdadeira inteligência que lhe ligava. Repete ali mais de uma vez que esta nova ordem era apenas a da reforma do templo. Todos os bens que haviam pertencido a esta ordem lhe foram restituídos. Né? Isso é um erro do Abade, viu? Nem todos os bens foram restituídos. No entanto, sucedeu de alguns bens serem substituídos por outros de valor equivalente. O Abade está falando no século XIX. Evidentemente era um homem culto, mas algumas informações depois foram reconfirmadas. Não é? Bom, então o pensamento, né, os registros da ordem que se conservam em Tomar, esses registros se conservaram até o século XVI. Por quê? Porque depois do século XVI, Dom Manuel já tinha mandado fazer iniciado uma reforma na ordem, e depois Dom João III continua essa reforma, e ele faz uma reforma radical. Essa reforma é levada a cabo pelo Frei Antônio de Lisboa, a mando de Dom João III, em 1529. Os documentos, o Frei Antônio de Lisboa faz uma das coisas mais criminosas do mundo. Ele põe fogo na documentação da ordem. Né? Ao colocar fogo, ele põe fogo na história de Portugal. Por que esse celerado, um Jerônimo, Frei Jerônimo, né, faz uma coisa dessa? É algo verdadeiramente impressionante. Então, perdeu-se, evidentemente, muita coisa. Se esses documentos não tiverem sido replicados ou copiados ou guardados em outro local que não seja Tomar, efetivamente perdeu-se. Tá? Bem, voltando. As rendas que se haviam cobrado durante o sequestro foram pagas ao novo mestre. E o que ainda demonstra melhor as ideias que haviam dirigido o rei é que declarou por um alvará que todas as sentenças proferidas contra os templários e obtidas pela coroa, de que acima falamos, eram nulas de direito e que concedia à ordem reformada tudo o que lhe tivesse extorquido por aquele meio, reconhecendo expressamente a justiça que lhe assistia na posse das antigas dotações. Não se pode ter desconfianças de que o rei se houvesse nisto com outra intenção, porque João XXII não era um modelo de incorruptibilidade. Tudo nos leva a acreditar que teria cunhoado os despojos da ordem com o rei, se este se houvera prestado a tal iniquidade. Durante as negociações para a nova ordem reformada, o Papa ousou fazer doação dos bens que haviam pertencido à ordem em Portugal ao cardeal Bertrand, seu favorito. O rei conservou-se tranquilo, mas fez com que o príncipe real e os grandes do reino se opusessem a este passo. O Papa retirou a sua doação
esta política do Dom Diniz é do mesmo gênero que as suas outras ações. Nas disputas entre os reis e os papas, a corte de Roma encontrava-se sempre a favor dos grandes e eclesiásticos. O rei, neste ponto, sem obrar e comprometer-se, lhe fez entender que não podia contar com apoio algum. Não se tratou mais da doação. Bem longe de cobiçar os bens dos templários, este soberano, por ocasião da reforma da ordem, lhe doou a vila de Castro Marim, que nunca haviam possuído os templários. Né? Isso é uma coisa muito importante, né? Verificar, portanto, que a coroa de Portugal ela permanece convicta de que não pode subtrair da ordem o seu patrimônio. Né? Encontraram-se às vezes coincidências extraordinárias nos acontecimentos. Este mesmo soberano, que com tanta solicitude tratou de reconstruir a ordem, plantou vastas florestas de árvores próprias para a construção de navios em terrenos incultos próximo ao mar. É o chamado pinhal de Leiria, né? Os pinhais de Leiria. E aí fala que Dom Diniz já começa a preparar Portugal para os descobrimentos. Isso é um folclore, tá certo? Porque Portugal já estava dentro de um processo de navegação. Evidentemente que os pinhais de Leiria não eram para construir a frota de navio inteira. Né? Então há um folclore aqui nessa história, mas de fato Dom Diniz faz isso, né? A construção do pinhal de Leiria. Estes cavaleiros e essas florestas tornaram-se, um século depois da sua morte, os imediatos instrumentos da grandeza da nação e de uma das mais extraordinárias revoluções de que a história faz menção. Dedicar-lhe-emos algumas palavras. É preciso fazer registro a isso, efetivamente, porque existe, em Portugal isso é estudado, né? No Brasil não se fala sobre isso. Existe a chamada ciência que envolveu os descobrimentos marítimos. Né? Para além de um novo traçado geopolítico do planeta, porque o período, qual foi a grande importância dos descobrimentos? Eis o cenário mais amplo que é preciso olhar. Né? A geopolítica mundial se altera completamente. Completamente. E Portugal não faz guerra. Né? O comércio altera. As relações políticas se alteram. A forma de pensar a interconectividade dos povos se altera. Né? E nós temos os descobrimentos envolveram uma grande ciência náutica, né? Ciência de alimentação. Tem uma série de descobertas científicas, ou o que a gente chamaria hoje de descobertas científicas, importantíssimas, que sustentam todo aquele projeto. Né? E é preciso conhecer a dimensão disso, para entender que a importância não foi só descobrir o Brasil, e muito menos a traficância de escravos. Tá claro? Como a historiografia brasileira tem feito questão de mentir a respeito. Bem, no ano de 1420, o infante Dom Henrique, duque de Viseu, filho de Dom João I, foi colocado à frente da Ordem de Cristo. Todos reconhecem neste nome o autor das descobertas e das colônias europeias. O que menos se sabe fora de Portugal é que essas descobertas eram feitas à custa da ordem e em seu proveito. Os reis de Portugal, para animar esses cavalheiros, lhes concederam ao princípio a propriedade dos países que poderiam adquirir, reservando para si a soberania. Olha, isso é um negócio tão sério que eu já publiquei documentos, né? E existem documentos de Dom João, pedindo a sábios
pedindo no Brasil, Dom João já estava no Brasil, a comprovação de que se as terras presentes aqui pertenciam à ordem de Cristo ou à coroa portuguesa. Tá claro? Então, isso é uma coisa muito importante para nos dar uma ideia de como havia ainda um questionamento de quais eram as possessões da Ordem do Templo. Tá? Quer dizer, se o Brasil pertence aos Templários ou o Brasil pertence à coroa portuguesa. Tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Tá bem? Bom. Voltando. Os reis de Portugal, para animar esses cavaleiros, lhes concederam ao princípio a propriedade dos países que poderiam adquirir, reservando para si a soberania. Foram tão rápidos os seus progressos e tão consideráveis as suas aquisições, que mesmo em vida do infante, a prudência exigiu outros contratos. Em vez da propriedade dos países adquiridos, que volveu à coroa, concederam-lhes a jurisdição civil, certa superioridade militar, os dízimos e a jurisdição eclesiástica com o consentimento dos papas. Anos depois, a boa política pediu que a supremacia de uma ordem tão poderosa e rica fosse para sempre anexada à pessoa do rei, como de feito se conseguiu. Desde o cabo Bojador, veja que esta situação não está consolidada, conforme eu falei. Desde o cabo Bojador, onde tiveram princípio essas descobertas, não era permitida a navegação a navio algum português que não hasteasse a bandeira da ordem. Além deste cabo, os portugueses não usavam outra. Vasco da Gama descobriu a Índia com a bandeira destes templários reformados. Foi com ela que o grande Afonso de Albuquerque e Dom João de Castro a conquistaram. E quando as empresas dos cavaleiros do rei Dom Dinis exigiram uma grande marinha, as florestas que haviam plantado lhe ofereceram abundantes materiais. Seria fácil estender-nos neste ponto e apresentar quadros vistosos, mas ninguém ignora as consequências dessas grandes empresas. Nós só nos ocupamos dos sucessores dos templários. É mister confessar que a sua sorte foi lisonjeira e os seus destinos brilhantes. O monitor de 21 Prairal, do ano 13, nos noticia que o imperador dos franceses acaba de aceitar as condecorações dessa ordem e o soberano de Portugal as da Legião de Honra. Né? Bem, então, quem anexou, explicando aqui, a ordem à pessoa do rei foi Dom João III. Né? Esse ato coincide com a chamada decadência nacional de Portugal. E depois de que Dom João III manda reformar a ordem, Dom João morre, sucede a ele Dom Sebastião. Né? E depois nós temos, que é o último rei da dinastia de Avis, nós temos aquele momento singular, né, emblemático, que vai marcar a história de Portugal com o sebastianismo. E toda a mítica do Quinto Império, o retorno do desejado, o encoberto, etc, etc, etc. Né? Agora, é preciso salientar, a Ordem de Cristo fica muito enfraquecida com a reforma que é feita. Né? Ela perde a sua autonomia. E porque Dom João III, contrariando toda a história de Portugal, ele é um rei que praticamente cria o Concílio de Trento. Né? É um rei radicalmente católico. Ele está na contramão da história de Portugal, em todos os sentidos.
em todos os sentidos. Então, efetivamente, a gente tem a história de Portugal, ela se desenvolve de um modo até o século XVI. E junto com essa história, nós não podemos tirar a perspectiva de que a gente está diante de uma história escatológica, porque ela tem uma busca milenarista, né? Ela tem uma busca na concretização do Quinto Império, ela tem uma vista voltada para o Apocalipse. Tá? Então, é um outro procedimento. A partir daquele momento, depois morre, teoricamente, né? Teoricamente, porque ele não morreu, Dom Sebastião. Depois, Portugal fica durante 60 anos sob o domínio da Espanha. Depois, em 1640, nós temos a quarta dinastia portuguesa, que são os Bragança, né? Bem, as profecias vão apontar futuramente, e os pesquisadores em Portugal vão praticamente, sobretudo aqueles que lidam com a história mítica portuguesa, ocultar que várias profecias apontam que quando Portugal tivesse uma rainha, e foi Dona Maria I, esta rainha marcaria o início do Quinto Império. Bem, Alice Lázaro, que faleceu em maio agora, uma grande amiga, uma perda enorme, historiadora Alice Lázaro. Alice Lázaro dedicou grande parte da sua vida nos reinados da governação de Dona Maria I e de Dom João VI. E Alice traz a lume, traz à baila documentos primários que falam da relação que existia entre Dona Maria I e a Priora da Estrela. Uma relação mítica, né, ligada a um Portugal profético. E nisto tudo está, por exemplo, a introdução do culto do Sagrado Coração de Jesus, que Dona Maria introduz em Portugal, relacionado às profecias de Maria Alacoque, as visões, profecias não as visões, e depois aquilo desemboca em Fátima. Quer dizer, a maior parte, voltando dos pesquisadores, eles param em Dom João V, certo? E mesmo Dona Maria I e Dom João VI são esquecidos nessa condição. Dom João morre assinando como imperador. Ele é imperador e é rei. Então a história de Portugal, ela ainda tem, no último quase que no final da dinastia de Bragança, um período ligado, duas governações ligadas ainda a uma história mítica. E, evidentemente, o papel do Brasil na separação torna-se extremamente emblemático sobre uma visão espiritual. Porque é um papel de traição, de uma missão, não é? Cristã. Né? Eu já falei muito sobre isso. Mas, então, Filipe II da Espanha, né, foi elevado por monarca de Portugal nas cortes realizadas no Convento de Cristo. É preciso lembrar isso. E mesmo Filipe, mesmo quando Portugal esteve na mão dos Filipes, da Espanha, a Espanha não tirou autonomia de Portugal. É preciso que se diga isso. Mas havia um projeto que sempre existiu, entre Portugal e Espanha, de unificação das coroas, para formar um grande reino ibérico. E isso é uma pretensão, por exemplo, de Dom Pedro I. Não da cachola dele, da cabeça dele, porque era um louco varrido, um irresponsável, porque é o único sujeito que dá um golpe nele mesmo. Ele é o herdeiro presuntivo da coroa. Ele briga com o próprio pai para separar o reino dele. Então ninguém explica, logicamente, como é que uma coisa dessa possa se dar. Né? Como é que um príncipe dá um golpe nele mesmo?
É a mesma coisa de você pegar hoje o filho do Charles, que é rei da Inglaterra, resolver brigar com o pai, se separar, não ser mais rei da coroa inglesa e querer ser rei somente, por exemplo, da Austrália. E depois toma posse da Austrália e aí volta para a Inglaterra para destronar o próprio pai. Foi o que Dom Pedro fez. Então, só que quando ele volta, existe uma personagem que eu já falei muito sobre ela também, é um judeu banqueiro chamado Mendizábal. O Dom Pedro faz uma viagem pela Europa buscando financiamento para invadir Portugal. E por trás dele está os planos desse Mendizábal de criar o Império da Ibéria. Dom Pedro seria o imperador de todas as Ibérias. Né? O imperador da Ibéria. Desculpe, o imperador da Ibéria. Então é preciso entender o projeto macabro que está por trás daquilo que nós chamamos de independência brasileira, que não foi independência coisa nenhuma. Aquele é um golpe de Estado, onde foi usado o filho do próprio rei, que era o herdeiro da coroa, que era uma coroa intercontinental, né? Uma coroa que tinha domínios e possessões no mundo inteiro, era o maior reino do mundo. Esse sujeito dá um golpe nele mesmo. É algo, sinceramente, impensável. Bom, então, existe a crônica de Dom Dinis, né? Esse texto apresenta algumas situações interessantes em relação a essa notícia de que o imperador dos franceses aceita as condecorações da ordem. Tá? Bem, então aqui termina o texto do abade Correia da Serra. Né? Ora, agora vamos passar para um artigo escrito no Diário de Notícias em Portugal, em julho de 2022, por Viriato Marques, Soromenho Marques. Né? O Viriato coloca efetivamente essa situação, que o abade Correia da Serra é o ministro plenipotenciário em Portugal nos Estados Unidos, posição que ele ocupa entre 1816 e 1820. 1816 é exatamente o ano em que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, com Portugal, Brasil e Algarves. Né? Então o Rio era a capital do Império Português. Quando Dom João, na condição de príncipe, chega com a rainha Dona Maria e a corte, em 1808, na Bahia, com 36 navios, né? Eu já fiz aula sobre isso também, da grande visão estratégica de Dom João. Porque se Napoleão já tinha tomado conta da Europa inteira. Se Napoleão tomasse conta da coroa portuguesa, Napoleão teria o maior império do mundo em termos de extensão territorial. Porque a coroa tinha as Américas, tinha a África e tinha a Ásia. Né? Então, ao contrário das mentiras que contam no Brasil, o príncipe regente, Dom João, foi um homem absolutamente prudente e inteligente. Um gênio diplomático. Ele foi o homem que derrotou Napoleão. Então, ele soube calibrar muito bem a diplomacia e a ação militar em função de objetivos estratégicos que visavam fortalecer o Brasil. Se não tivesse acontecido a revolução que explodiu em Portugal, tocada pela maçonaria, e a traição de Dom Pedro, Dom João não teria voltado para Portugal. Há inúmeros indícios ou provas de que Dom João não tinha nenhuma intenção de voltar para Portugal. Né? Então, veja, entre esses objetivos diplomáticos, você tem a anexação retaliatória da Guiana Francesa, as longas guerras no sul. Então, ele alarga o território do Brasil na região do Prata, por exemplo. Veja as campanhas de 1811, 1812, 1816. Dom João amplia o território brasileiro. Né?
havia uma dependência de Portugal em relação à Inglaterra, ao Reino Unido? Havia. Mas Dom João se recusou a embarcar nos navios quando ele volta para Portugal, né, sob o comando do vice-almirante Beresford, bem como ele promulga a Carta de 16 de dezembro de 1815, em que ele declarava a abolição do Estatuto Colonial do Brasil. E ele refunda o Estado. Através da criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Bem, em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto, né? E essa revolução é um grande epicentro que marca, digamos, a necessidade do retorno do rei para a Europa, né? Bem, então, o que nós temos neste momento? Os Estados Unidos já estão fundados, né? Nós temos pela primeira vez no mundo, isso nunca aconteceu, um país cuja coroa muda para um outro continente, né? E inverte esta relação. Aquilo que era metrópole passa a ser o que os historiadores vão chamar de colônia. O Brasil nunca foi colônia de Portugal, né? Os Estados Unidos nascem com a formação americana, foi muito bem pensada, muito diferente do Brasil. Problemática, mas pensada. Os Estados Unidos nascem com uma configuração republicana, né? E federalista. Aquele desenho funciona. Então, o presidente dos Estados Unidos, até hoje, os estados americanos têm autonomia em relação à legislação, à presidência da República. Tá? Porque, de fato, você tem um federalismo ali que eles estão tentando demolir. Essa falsa direita louca que está assumindo o mundo inteiro, né? Mas o que está em jogo aqui? Portugal foi um dos 3 estados que reconheceram a independência dos Estados Unidos antes da Grã-Bretanha, tá? Que era o principal aliado estratégico de Lisboa. Então, Portugal reconhece a soberania americana. Entretanto, as relações entre Portugal e os Estados Unidos não eram isentas de dificuldades, né? No mesmo dia da declaração da independência, veja, Portugal tinha uma relação muito longa com a Inglaterra, né? Formalizada desde o casamento de Filipa de Lencastre, séculos. A Inglaterra era mais do que um grande aliado. E, apesar disso, Portugal reconhece a independência americana. Veja o problema, né? Portugal enfrenta a Inglaterra nesse sentido aqui. E apesar, a independência americana se dá no século XVIII. Aí. Então Portugal reconhece aquilo ali. Precisa entender essas nuances, tá claro? Para verificar a posição do Abade Correia da Serra. Ora, os Estados Unidos foram a independência americana em grande medida urdida pela maçonaria e não só. Pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante. Tem uma série de composições ali, filósofos, né, diplomatas, mercadores que fazem aquilo ali. Mas não está ligado mais à Inglaterra. Portugal reconhece isso. Né? Então, no mesmo dia da Declaração da Independência, que foi proclamada na Filadélfia, o governo do Marquês de Pombal bloqueava o acesso aos portos portugueses, às embarcações das colônias rebeldes da América. Né? Então, isso está no reinado de Dom José I, que é o pai da rainha Dona Maria I, que é a mãe de Dom João VI. Né? O Marquês de Pombal é o cara que abre Portugal à presença maçônica. Tá claro? Embora
subsistam indivíduos, autores que querem fazer desse gesto do Marquês de Pombal um grande gesto e atribuir ao Marquês de Pombal alguma finalidade templária, vamos dizer assim, né? Bem, então, Dom José, o Portugal sempre teve uma política de neutralidade, que de certa forma o Brasil vai seguir. Uma política muito inteligente, porque é um estado pequeno, nunca teve grandes homens em armas, e o Brasil vai seguir isso, o Barão do Rio Branco vai seguir esse efeito de neutralidade diplomática, né? Então, porque aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, vamos lembrar que a França tinha tido uma guerra muito pesada, que foi a Guerra dos 7 Anos, né? Então, os aliados de Portugal não estavam muito dispostos a seguir uma política uma diplomacia de neutralidade. Agora, há um risco do alargamento daquela situação que aconteceu nos Estados Unidos criar um rastilho de pólvora na Europa. Tá? Imagina se, por exemplo, a Espanha, apoiada pela França, resolvesse invadir Portugal, né? Evidentemente que o futuro do Brasil, que era a principal província do Império Ultramarino português, se aventurasse no exemplo emancipador dos Estados Unidos, como veio acontecer em 1822. Então, o cenário complexo, extremamente complexo, que Dom José pega, Dona Maria pega, sobretudo Dona Maria herda um Portugal completamente destroçado, um mundo em polvorosa, né, com os movimentos revolucionários explodindo no mundo inteiro, derrubando todas as coroas. O único local que a maçonaria não consegue entrar é Portugal e Rússia. Né? E grande parte dos jesuítas que são expulsos de Portugal vão para a Rússia. Bom, o que vai acontecer? O Abade Correia da Serra, que é uma das figuras mais inteligentes e intelectualizadas do mundo, né? Era um grande amigo pessoal de presidentes americanos. Entre eles, o Thomas Jefferson e o James Madison. O Correia da Serra era tão amigo do Jefferson que ele tinha um quarto na casa dele com o nome dele. Se você visitar hoje, você ainda vê Abade Correia da Serra. Era o quarto do Abade. Então, o Correia da Serra estabeleceu uma relação muito afetuosa com o Thomas Jefferson. Tá? Na mansão dele, em Monticello, né, você vai ver, repito, está escrito quarto do Abade. O Correia da Serra tinha uma afeição muito grande com os Estados Unidos. Né? Então, ele faz um elogio ao Franklin, ao Benjamin Franklin, né? E ele começa a gestar uma relação entre aquele país novo e Portugal. Então, o Abade tem um profundo conhecimento daquilo que ele designa como um dos patriarcas fundadores do novo país, que é o Franklin, e ele percebe uma sensibilidade para a inovação política em gestação nesse Estado moderno, de modelo federativo, que estava sendo colocado no Atlântico. Mas o Abade não tem intenção de destruir Portugal. Né? Então, há uma ação diplomática dele. Ele envia uma carta ao presidente James Madison. Né? Então, a posição do Correia da Serra é uma posição muito, muito emblemática. É uma figura que a gente realmente, no Brasil, a gente não fala sobre ele. Se o Brasil tivesse mantido uma relação inteligente entre os Estados Unidos, inteligente e grandiosa, né, na formação de um novo sistema internacional no Novo Mundo, onde Portugal e os Estados Unidos seriam dois agentes essenciais nessa balança de poder.
o primeiro estaria no norte, o segundo estaria no sul. Isso era o que passava na cabeça do Abade. Tá claro? E ele estava construindo esse tipo de relação. Muito bem. Quando o Abade, portanto, refuta a ideia de independência do Brasil, né, o Abade o faz nessa condição. Havia um sonho português de transformar o Império Português numa grande potência americana também, não é? Agora, Dom Pedro I, enfaticamente, vai contra tudo isso. E a maçonaria brasileira vai contra tudo isso, desmonta esse processo. E o que nós temos hoje como herança? Essa loucura. O Brasil virou um quintal subserviente dos interesses americanos e europeus. Né? Então há uma documentação diplomática que pertence ao embaixador José Calvé de Magalhães, intitulada História das Relações Diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América do Norte. Isso foi publicado em 91, onde esses meandros são colocados. Né? O Abade, por exemplo, quando acontece a chamada Inconfidência Mineira, em 1789, a Inconfidência antecede a Revolução Francesa. Tá? O problema dos movimentos revolucionários, o Brasil é pioneiro nessas coisas. Hein? A expulsão dos jesuítas parte daqui. Depois o Marquês de Pombal acolhe aquele treco lá em Portugal. Mas o Brasil está imerso numa teia de movimento revolucionário. Então, quando tem aquela coisa muito mal contada da Inconfidência Mineira, os maçons pedem audiência com Thomas Jefferson em Paris, em 1786, quando o Jefferson era embaixador dos Estados Unidos, na corte do Luís XVI. E, para pedir apoio, o Thomas Jefferson recusa-se a dar apoio, porque aquilo ali é uma pantomima, é uma brincadeira. Aonde nós vemos isso? Numa obra do David Bergman, História de Portugal, uma perspectiva mundial. Isso foi lançada na década de 90. Né? Nós temos os arquivos do Abade Correia da Serra, né? O José Calvé de Magalhães. Enfim, é preciso ter em mente o mundo como ele era. Uma outra coisa muito importante para entender o que aconteceu com Portugal, Alice Lázaro tem um livro intitulado Napoleão Andou por Aqui, né? Que mostra como é que ficou Portugal depois com a presença da invasão francesa, o rastro de destruição, e como é que ficou Portugal com a presença inglesa ali também, porque a Inglaterra pilhou Portugal. No meio de tudo isso, o que eu quero dizer com isso tudo é que era um período extremamente problemático. Enfim, depois de dizer tudo isso, finalizando, é muito curioso que o Abade tenha, portanto, escrito um artigo sobre os Templários dentro de todo este contexto do século XVIII, XIX. Não é? Sobretudo dado a situação histórica de que a ordem do templo já estava suspensa. Evidentemente, nós temos a ordem de Cristo como sua sucessora, ele é cavaleiro de Cristo, né? Mas ele volta com esse assunto, porque a ordem tem uma missão espiritual. Que missão é essa? Então, claramente, a gente vê que Portugal retoma, né? Ele não abandona esse projeto da missão, e ele permanece até o fim. 1822 é uma ruptura no projeto. É uma destruição do projeto espiritual. E o Brasil é o grande país, e Dom Pedro I e todos os Braganças, herdeiros de Dom Pedro I que ficaram no Brasil,
seguem exatamente a linha revolucionária de pensamento desse indivíduo que foi um pervertido moral e um pervertido mental, Dom Pedro I. Um homem que é adepto do neoliberalismo, adepto da destruição da igreja, adepto de todo o projeto espiritual. Ele trabalhou afincadamente pela materialização do mundo. O Brasil tem digitais muito sérias. E se eu estivesse no Oriente, eu falaria que tem um karma muito grande adquirido, no sentido de levar o mundo à bancarrota. Isso foi feito dentro do projeto de 1822. Então, a história de Portugal não tem relação com a história do Brasil, depois de 1822. O Brasil é um país materialista. Sempre foi. Tá? Depois que ele rompe com a coroa portuguesa. Tá bem? Então, é preciso conhecer a história com as suas verdades e com as suas mentiras. Não é para adotar nenhum lado ou nenhum outro, mas é para repor a verdade no seu devido lugar. Não é para privilegiar Portugal em detrimento do Brasil, mas é para conhecer a verdade histórica a qual todos nós temos direito. A maçonaria é um câncer na história mundial. Um dos cânceres mais sérios. Porque ela é propugnadora da materialização do mundo, da morte do espírito, da morte de Deus, da morte da família, da morte da sociedade. Tudo gira em torno de dinheiro. Tudo. O resultado é o mundo que nós vivemos hoje. Você vale por aquilo que você tem, no sentido financeiro. Se você não tem nada, você não vale nada. Isso é o projeto revolucionário que o Brasil mergulhou de cabeça e ajudou a construir. Bem, nós vamos ficando por aqui e vamos ainda fazer mais alguns programas sobre essa questão dos templários. Tá bem? Até o nosso próximo encontro.